Dois colegiados importantes começam a funcionar hoje. A Câmara instala daqui a pouco, às 14h, a Comissão Especial de Medidas Preventivas diante de catástrofes. A comissão foi criada após centenas de mortes provocadas por enchentes e deslizamentos no Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais no início do ano. Também vai ser instalado hoje o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que já começa os trabalhos analisando denúncias contra a deputada Jaqueline Roriz. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes ao vivo. Paula, vamos começar então sobre a Comissão Especial de Catástrofes. Quais são as principais metas dessa nova comissão? Adriana, a Comissão Especial sobre Catástrofes tem como principais metas analisar as dezenas de propostas que estão em análise no Congresso Nacional sobre o tema, ouvir especialistas para propor um marco de prevenção de novas catástrofes com estados e municípios e entrar em contato com as comunidades atingidas na busca de soluções para os problemas enfrentados pelas vítimas dessas catástrofes. Eu converso agora com o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, que será o relator da comissão. Deputado, por onde deve começar o trabalho da comissão? Quais serão os primeiros passos? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a avaliação do objeto, que vai estar sendo discutido nessa comissão. Ou seja, quais são as catástrofes climáticas que a gente sofre hoje no Brasil. É a seca, é o deslizamento de encostas, é a possibilidade de que a gente tenha inundações naqueles municípios e naquelas regiões que têm uma grande quantidade de rios cortando os municípios. Então, em primeiro lugar, definição do objeto. Além disso, a gente tem que fazer a verificação de todos aqueles que vão ser ouvidos para que a gente tenha um marco, de fato, no que diz respeito a essa prevenção. Não só no que diz respeito às propostas que estão tramitando no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, as dezenas de propostas, mas técnicos e especialistas no Brasil e no mundo que possam estar contribuindo com o acúmulo. A gente precisa, nesse exato momento, estabelecer uma cultura de prevenção no Brasil como a gente não tem até hoje. Esse marco, a partir da comissão especial, pode estar sendo criado através dessas propostas que vão estar sendo discutidas pelos deputados que são membros da comissão. Deputado Glauber, esta cultura de prevenção que o senhor diz vai englobar a questão das usinas nucleares? A gente sabe que após esse acidente provocado pelo tsunami no Japão, por terremoto e tsunami no Japão, com a explosão de uma usina nuclear, assustou o mundo e o Brasil, que também tem essa energia. O fenômeno do Japão é completamente diferente do que a gente já tenha vivenciado até hoje no Brasil. Agora, é claro que todas aquelas propostas que forem apresentadas por parlamentares, todas aquelas propostas que sejam motivo de algum tipo de dúvida ou de questionamento, inclusive as questões de naturezas nucleares, vão estar sendo também discutidas pela comissão. Mas a gente precisa ter de uma forma bastante clara que o que aconteceu no Japão não é algo que no curto prazo a gente possa ter estabelecido como algo que possa estar acontecendo no Brasil. A avaliação do caso, do que aconteceu lá é importante para nós, com certeza, porque no Japão já existe uma cultura de prevenção e mesmo assim eles estão sofrendo o que estão sofrendo hoje. No Brasil, que a gente não tem essa cultura de prevenção arraigada, a gente precisa ainda mais compreender o fenômeno japonês, a gente precisa compreender o que acontece no Chile, que sofre com os seus terremotos, onde a cultura de prevenção é muito maior do que a gente tem no Brasil. Compreender o fenômeno deles é importante para a gente estar também traçando as nossas estratégias no Brasil. Agora, quais são os principais gargalos brasileiros, né? Existem dezenas de propostas sobre o tema no Congresso Nacional. Existe alguma específica que deve ser aprovada com urgência? Essa comissão especial vai estar fazendo exatamente essa avaliação. Em primeiro lugar, o que a gente já tem de legislação em funcionamento e que não está sendo cumprida? O que a gente precisa fazer para que planos de ações possam estar sendo executados de maneira consistente pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal? Ponto 1. Além disso, além da avaliação daquelas leis que já estão tramitando no Congresso Nacional, quais são aquelas que a gente precisa efetivamente colocar em prática e aquelas que devem não ser descartadas, mas avaliadas e disponibilizadas para que a gente possa ter um texto mais consistente. A avaliação exatamente do que vai ser feito, a própria comissão é que vai estar determinando. Mas eu já posso te adiantar o seguinte: hoje no Brasil a gente tem Estatuto das Cidades, a gente tem várias leis que determinam atitudes de organização urbana. Mas hoje, por exemplo, num município que é atingido por uma catástrofe climática do tipo deslizamento de encostas, apesar da gente ter os planos de alerta no que diz respeito aos municípios serem avisados de uma grande quantidade de chuvas, a gente não tem
um plano de ação formalizado, com experiência própria, exatamente do que as populações locais têm que fazer. No município que sofre com as chuvas, com as enchentes, com o deslizamento de encostas, apesar da gente ter que ter uma organização urbana que precede a tragédia, a gente precisa ter também um plano de ação bastante objetivo, claro, do que as pessoas fazerem no momento em que a tragédia está acontecendo. Deputado, a gente tem que trabalhar na prevenção, mas tem que trabalhar também especificamente nos momentos em que a tragédia estiver acontecendo. Deputado, e esse plano deve então fortalecer a Defesa Civil, não é mesmo? Sem dúvida, né? Tanto a Defesa Civil no que diz respeito aos municípios brasileiros, aos governos estaduais e à própria Defesa Civil Nacional. Não há como fazer qualquer tipo de planejamento, um marco regulatório no que diga respeito às tragédias climáticas sem o fortalecimento da Defesa Civil. Ok, deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, relator da Comissão Especial de Prevenção de Catástrofes, muito obrigada pela entrevista. E o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara será instalado logo mais às 2h30 da tarde. O Conselho abre os trabalhos com a responsabilidade já de apurar denúncias contra a deputada Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal. A deputada foi flagrada em vídeo recebendo dinheiro de Durval Barbosa, delator de um esquema de corrupção que ficou conhecido como o Mensalão do DEM. Na época em que o vídeo foi gravado, em 2006, a deputada era candidata a deputada distrital e o dinheiro teria sido usado para a eleição. A mesa diretora da Câmara se reuniu agora pela manhã e o presidente Marco Maia disse que já encaminhou o processo à Corregedoria da Casa. Com isso, nós iniciamos o processo dentro da Câmara e o corregedor deve rapidamente enviar à mesa diretora a sua decisão para que a gente possa encaminhar ao Conselho de Ética ou não o processo da deputada Jaqueline Roriz. Todas as informações e todas as situações que envolverem o caso e que tiverem relevância serão analisadas pela Corregedoria e farão parte do processo de investigação e tal da deputada Jaqueline Roriz. A Câmara tem pressa regimental, né? A pressa do regimento, que é o que deve ser cumprido neste momento. Então. E este não é um caso que trata sobre a Câmara, é um caso que trata sobre uma parlamentar, sobre uma deputada que está sofrendo acusações e que terá o direito de se defender das acusações que vem sendo sofrendo, então, que vem sofrendo. Dizer que é um problema da Casa, da Câmara, não é um problema da Câmara, é um problema da deputada, que será investigada pela Câmara, que está sofrendo investigações pelo STF, que está sofrendo investigações pelo Ministério Público, que deverá sofrer investigações pela Polícia do Distrito Federal e tal, e que, portanto, deverá prestar os devidos esclarecimentos. Depois de receber o pedido de inquérito, o corregedor da Câmara, deputado Eduardo da Fonte, disse que vai notificar Jaqueline Roriz ainda hoje. Estamos recebendo hoje o processo do presidente Marco Maia e iremos dar abertura ao procedimento, dando o direito, de acordo com o ato normativo da mesa de defesa, e seguir o regimento da Casa com todos os rigores. Após a notificação, são 5 dias úteis para a defesa e aí nós iniciamos a fase de conclusão do parecer para que possamos submeter à mesa diretora para aprovação. E eu tenho aqui ao meu lado o deputado Chico Alencar, líder do PSOL, que deve apresentar ao Conselho de Ética, tão logo o colegiado seja instalado, uma representação contra Jaqueline Roriz pedindo a cassação da deputada por quebra de decoro parlamentar. Deputado, qual a sua expectativa para as investigações? Paula, nós esperamos que o Conselho de Ética tenha uma ação eficaz, evidentemente respeitando o direito de defesa da deputada, que ela não protele, e já preocupa ela ter pedido licença médica. Foi surpreendente, deve ter passado mal no carnaval, porque estava bem aqui. E o que a Corregedoria faz é de um âmbito, de uma sindicância mais interna, e o que o Conselho faz é mais algo que tem a dimensão pública. Nós temos, como toda instituição devia ter, um código de ética e decoro parlamentar. A nosso juízo, os indícios de que a deputada ofendeu esse decoro parlamentar são muito robustos. Por isso, além do pedido à Corregedoria, que o presidente da Câmara acolheu e já encaminhou para a Corregedoria, como acabo de ser informado pelo nosso jornal da TV Câmara, nós vamos trabalhar também
a representação no Conselho de Ética. A questão da ética, da moralidade pública, da probidade, ela é tão importante que deve ser verificada em todas as instâncias que a Casa tem para isso. O Ministério Público, como disse o presidente Marco Maia, já está fazendo a sua parte, o Supremo Tribunal também acolheu um inquérito, a polícia está investigando. A Câmara, ainda que sendo a última a tomar providência, o nosso ritmo é naturalmente mais lento, ela também não pode se omitir de jeito nenhum. Deputado Chico Alencar, há uma segunda denúncia contra a deputada Jaqueline Roriz e a notícia está no site da Câmara na internet, a agência Câmara. Câmara pode pedir devolução de verba usada irregularmente por deputada. O presidente Marco Maia afirmou hoje que a Câmara pode pedir a devolução de verba indenizatória concedida à deputada Jaqueline Roriz se ficar comprovado o uso irregular do dinheiro. Na semana passada foi divulgada a denúncia, segundo a qual a parlamentar usou verba indenizatória da Câmara para pagar o aluguel de um imóvel onde funciona uma empresa de propriedade do marido. Deputado Chico Alencar, o pessoal também vai apresentar essa denúncia ao Conselho de Ética? Não, essa denúncia que surgiu agora, porque a representação ao Conselho de Ética deve ser assinada pelo presidente do partido. O presidente do PSOL, ex-deputado Afrânio Bopré, reside em Santa Catarina e lá trabalha. Então a gente não teve tempo de ingressar com esse dado novo aí, que poderia um pouco desviar o foco. A nossa representação ao Conselho de Ética é sobre aquelas denúncias gravíssimas, documentadas de recebimento de dinheiro ilícito, que a deputada até reconheceu que é dinheiro ilícito. Para nós, ética não tem prazo de validade, não pode ser segmentada. A eleição não anistia ninguém de malfeitorias do ponto de vista do interesse público acontecidas no passado. Agora, nós também estamos agregando ao nosso pedido à Corregedoria esse fato novo, para que a Corregedoria investigue também a denúncia de que já no alvorecer do seu mandato, a deputada teria alugado para o seu escritório político aqui em Brasília um imóvel que é do seu próprio marido. Isso, de acordo com o Conselho de Ética, com o Código de Ética, é algo vedado. Você não pode usar o mandato para benefício próprio, tirar de um bolso, que aliás é o bolso público, e botar no outro, para você mesma. Então isso está errado e a Corregedoria tem que ir além, inclusive, da simples devolução do dinheiro. Merece também representação no Conselho de Ética depois dessa investigação preliminar para se aferir se isso aconteceu mesmo. Agora, com relação à denúncia do recebimento do dinheiro que viria aí do mensalão do DEM, a deputada teria recebido esse dinheiro antes do mandato parlamentar e aí existe o entendimento de que o Conselho de Ética não poderia investigar porque ele apenas investiga os acontecidos durante o mandato do parlamentar. Qual a opinião do senhor? O nosso entendimento é de que a postura ética é uma exigência de quem postula estar na vida pública e que as coisas, obviamente, se relacionam. Se esse dinheiro possibilitou, como tudo indica, que a deputada tenha conquistado um mandato de deputada distrital aqui, e esse mandato de distrital deu uma base política, um conhecimento público, uma representatividade para que ela postulasse um mandato federal também conquistado, as coisas se relacionam. Isso é uma interpretação que houve aqui em 2007. O Código de Ética e Decoro Parlamentar não contempla essa exceção. A vida política é uma unidade, ela não tem segmentação. Então nós vamos fazer no Conselho, inclusive, esse debate. De toda forma, o volume de denúncias, inclusive de situações atuais, faz com que a deputada, no mínimo, tenha que se explicar bastante, em nome da própria dignidade do parlamento. Agora, o deputado Regufe, na semana passada, já protocolou um projeto em que modificando um pouco aí o Código de Ética para permitir que ações anteriores ao mandato, ações, dinheiro recebido indevidamente, por exemplo, para obtenção do mandato, que seria esse o caso, também possa ser investigado pelo Conselho. Esse projeto vai ser apoiado pelo PSOL? Sem dúvida. Aliás, não só esse, como vários outros projetos que melhoram, qualificam, dão mais poder ao próprio Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O ex-presidente, que deve ser conduzido à presidência do Conselho, deputado José Carlos Araújo, do PDT da Bahia, ele também tem quase que uma constituinte do Conselho de Ética em suas mãos, para que o Código de Ética seja atualizado, para que ele não
permita manobras protelatórias, como tem acontecido seguidamente, para que ele seja de fato um conselho de ética e decoro parlamentar e não de estética e decoração, como tem sido. Para isso a gente precisa de mais instrumentos, mais fortes, para poder fazer uma investigação correta, sempre resguardando o direito absoluto de defesa do parlamentar, que mesmo tendo o pedido de cassação aprovado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, vai ser submetido depois à apreciação do plenário e com o voto secreto, ao qual nos opomos também. O parlamento não tem que ter voto secreto. O representado, cada eleitor tem direito de saber como vota seu representante em todas as situações. Mas isso também é objeto aí, no caso, já de emenda constitucional. Ou seja, a gente precisa mudar muita coisa. Agora, não podemos ficar inertes. Isso não deve nos paralisar e eu espero que haja uma nova cultura, como o próprio presidente Marco Maia tem insistido em que aconteça, do novo Conselho de Ética. Tem que começar com disposição, com ânimo. Quem quer proteger colega, mesmo com indícios de malfeitorias tão fortes, não deve ir para o Conselho de Ética. É uma situação espinhosa, delicada, desagradável, mas quem está lá tem que estar para zelar pela dignidade do parlamento, que anda muito questionada. Ok, deputado Chico Alencar, líder do PSOL, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a sessão para instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será logo mais às 14h30 da tarde e que os integrantes do colegiado são indicados pelos líderes partidários. Adriana.